Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula, né, eu vou gravar a nossa terceira unidade da nossa disciplina de eletricidade básica. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenvolver, né, a análise nodal com fonte de tensão, análise de malha ali com fonte de corrente. Para aqueles que estiveram na aula ao vivo, o que que a gente fez? A gente combinou ali de fazer associação de resistores, eu fiz isso. Então eu vou trocar, né, aquele link da aula da caixinha de vocês da aula ao vivo e colocar essa aula. Então vai estar normal. Depois eu vou colocar os exemplos e os exercícios lá que nós fizemos naquela aula ao vivo. Vai estar disponibilizado para vocês juntamente ao link da continuação das aulas extras, beleza? Então, dando sequência. Então, olha lá. A análise nodal, pessoal, ela vai fornecer para nós, né, um procedimento genérico que faz uma análise de circuitos utilizando tensões nodais, tá? Que é o que a gente está conversando. Eu quero saber a nossa relação da minha tensão em um determinado ponto, em um determinado nó, tá bom? Então, essas tensões em cada nó possui ali as variáveis relacionadas ao nosso circuito. Então, por que que eu quero utilizar nessa análise nodal? Basicamente, a gente entende que a quantidade das equações que iremos realizar nessa análise vai estar sob esse nó para conseguir compreender a, a corrente, a tensão que vai regir o nosso circuito. Então, essa análise nodal, o que nos interessa realmente é encontrar a tensão relacionada ao nosso nó. Por isso que o nosso exemplo aqui traz para nós uma relação já de fontes de corrente no nosso circuito. Porque eu quero encontrar minha tensão relacionada, tá? Por quê? Que vamos lembrar das leis de Kirchhoff, né? Se eu tenho uma tensão em nós, né, relacionados ali, a tensão vai se manter, mas a corrente vai se dividir. E o mesmo vai valer ali, né, para a nossa relação da nossa malha em si. Só que vai ser o inverso. Então, a análise nodal é particularmente muito útil quando nós queremos lidar com circuitos bastante complexos, né? Mais complexos que vão consistir em várias interconexões de fontes de tensão. Então, ele vem fornecer para nós uma maneira sistemática e eficiente de analisar os nossos circuitos e obter de uma forma mais precisa uma determinada informação sobre aquele local que eu quero. E o que acontece? A implementação da ideia-chave da análise nodal realmente é atribuir um nó de referência. Eu vou pegar o meu circuito, nós vamos ver aqui, né, as leis, o passo a passo, mas é colocar um nó de referência. E eu pego e faço interconexões sobre ele, né? Eu quero expressar as tensões dos nós nos outros nós, tá? Então a gente vai entender isso daqui. Basicamente, vamos utilizar a lei das correntes de Kirchhoff, né, para cada nó, a LKC lá, tá bom? Então vamos ver. Primeira coisa, vamos selecionar um nó como nosso nó de referência e vamos atribuir as tensões V1, V2, Vn-1 para os restantes, né, de N-1 dos nossos nós. Então as tensões são referenciais em relação ao nosso nó de referência. Então, primeira coisa que eu quero fazer é o quê? Eu quero identificar o meu nó de referência. E qual será o meu nó de referência? Eu vou entender ele como sendo uma representação, aqui já sendo apresentado como 1 ou como 2. Então eu vou vir e vou identificar, vou colocar uma informação sobre ele. Venho e coloco ponto 1 e ponto 2, tá? Então eu começo a desenhar aqui como? Vamos pegar a nossa caneta para a gente desenhar. Ó, aqui no nosso nó 1. Então eu vou chamar esse meu nó 1 de uma corrente I1, para ficar fácil de compreender, tá bom? Esse meu nó 1, ó, tá chegando essa minha fonte de tensão aqui, S1 aqui, não tá? Mas eu quero que a gente só observe o quê? Que vai chegar uma relação de uma tensão específica nesse nó, né? Eu tenho uma informação aqui. E
Quando eu tenho uma corrente que chega aqui, ela vai se dividir para cá, vai se dividir para cá e vai se dividir para cá também, não vai? E aqui nesse meu nó 2, ó, o que vai acontecer? Essa mesma corrente que antes estava vindo dessa corrente, que se dividiu em 3, agora ela está vindo para cá, essa outra está chegando aqui, então eu tenho uma outra que está saindo aqui. Então eu já sei o quê? Que I2 vai ser uma relação de duas correntes que estão conectadas a I1, mais uma relação, né, aqui de uma outra fonte de corrente. Então eu sei que essa minha I1, ela vai ser uma relação da minha corrente I2, ó, porque eu tenho essas duas correntes, né? Então eu posso falar que é I2 mais o quê? Mais outras duas correntes, né, que eu estou trabalhando aqui. Então vai ser I2 mais, por exemplo, uma corrente I1 mais uma corrente I2 menor, tá? Minúsculo, vamos chamar assim. Porque eu posso pegar e falar assim, olha, essa daqui então vai ser a nossa I1, só para a gente entender. Essa daqui vai ser a nossa I2. Então, se aquela ali é a nossa I1, essa é a I1 maiúscula, essa é a I2 maiúscula. Então, essa daqui eu sei que é a minha I2 maiúscula. Então, aqui para baixo eu posso chamar de I1 minúsculo, né, para ficar mais fácil. E essa daqui, lateral, ó, é a minha I2 minúscula. Então, essa minha terceira eu vou chamar de I3 minúsculo. Então, eu já sei o quê? Que no meu nó 2, ó, eu vou ter o quê? Eu tenho a minha relação da minha fonte, ó. Eu só estou chamando de I com esses I maiúsculo por causa do nosso IS. A gente pode até colocar o IS para facilitar a nossa compreensão aqui, tá? Aqui começa a ficar meio poluído, mas só para a gente entender melhor, não confundir. Então, o meu nó 2, ó, vai ser quem? Vai ser a minha corrente IS2, né, que está aqui, mais a minha corrente I2, que está chegando, igual a minha corrente I3. Por que igual a minha corrente 3? Porque eu tenho duas correntes que se somam no meu nó, menos uma corrente 3. É a mesma coisa de eu falar que eu tenho I2 mais IS2 mais I2 menos I3. Só que eu passo para o outro lado da igualdade e ele vai ficar negativo, né? Por quê? Se eu tenho em um resistor ali a minha corrente que flui de um determinado potencial mais elevado para um potencial mais baixo, eu quero representar isso. E eu represento isso utilizando a nossa lei, ó, de lei de Kirchhoff das correntes. Então vamos aqui para o nosso... Já fizemos, né, essa primeira representação, selecionamos o nó. Agora a gente está começando a aplicar o nosso LKC. Ó. Aplicar LKC em cada nó, em cada um dos nós, né, de n-1, dos nós restantes. Usar a lei de Ohm para expressar a corrente nos ramos em termos das tensões nodais. Então, não aplicar LKC no nó de referência. O que isso daqui está falando para a gente? Está falando que eu quero fazer uma definição de implementar a nossa lei de Ohm aqui em cada nó. Então, vamos lembrar. A nossa segunda leizinha de Ohm lá falava que nós temos a relação da tensão, vai ser a resistência e o produto da nossa corrente, né? Era isso que nós tínhamos. Isolando isso daqui, eu vou isolar a corrente, então eu vou ter a tensão, vou passar o resistor dividindo. Então eu sei que a corrente vai ser o produto da minha tensão sobre a minha resistência. E falamos o quê? Que nós queremos atribuir valores de tensão na relação do nosso nó. Queremos encontrar o valor da tensão aqui no nosso nó. Então vamos identificar isso. E é isso que eu quero fazer. O nosso nó de referência, ó, aqui já vem trazer o nosso nó de referência, vai ser o 1. E temos a nossa referência alocada já aqui junto ao nosso nó de referência. Então eu consigo identificar. Ah, professor, mas é a mesma coisa da gente identificar que o nosso nó 2, né, que tem a referência. Sim, mas eu só estou adotando aqui como nosso nó de referência para identificarmos e atribuirmos isso, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero fazer e entender com vocês. Eu vou fazer o quê? Vou pegar e vou identificar a minha corrente que está sendo relacionada à minha corrente I1. A minha corrente I1, né,
que é essa daqui, ó, para não ficar duas corrente 2. Ó, é essa corrente 1 aqui. Então, tem a corrente 1, corrente 2 e corrente 3. Então, a minha corrente I1, ó, ela vai ser igual a quem? Eu tenho o meu produto da minha tensão, então eu tenho V1. Eu tenho a minha relação entre os meus nós, ó. Eu tenho a minha relação aqui, que eu consigo identificar o quê? Entre o meu nó. A minha análise nodal entre o nó. Então, eu tenho V1 menos 0 sobre o meu valor do meu resistor R1. Essa vai ser a minha implementação da minha lei de Ohm para expressar a minha corrente que está sobre a minha tensão nodal, tá? Essa daqui é a minha tensão nodal. Então, eu consigo identificar isso daqui. Eu consigo fazer também uma configuração para a gente representar para nós a nossa condição da nossa condutância, que seria, por exemplo, pegar e fazer assim, ó. Só para a gente lembrar, a condutância, ela vai ser a nossa relação, né? Ali a nossa condutância equivalente ou a nossa expressão da condutância. Ela é a relação da resistência conectada, né, com a nossa soma de condutores individuais. Então, ela é a nossa relação do nosso produto, né, como se fosse o inverso da nossa corrente, tá? Então, se eu tenho ali uma condição dos meus resistores, né, normalmente é conveniente usar a condutância em vez de resistência, quando eu quero lidar com resistores em paralelo, beleza? Só que eu não quero aprofundar nisso porque o nosso livro não aborda. Mas só para vocês entenderem e identificarem essa nossa relaçãozinha aqui, ó. Se eu quiser escrever para termo de condutância, né, eu vou ter que I1 vai ser a nossa condutância aqui de G1, né, que vai multiplicar a nossa tensão V1, tá bom? Que isso daqui seria a mesma coisa de eu representar para nós em termos da nossa relação de condutância. Não vou entrar muito nisso, porque não é o conteúdo da nossa disciplina, e sim o conteúdo ali da disciplina de circuitos elétricos, beleza? Mas só para visualizarem que dá para a gente também expressar dessa forma. Mas beleza, encontrei a minha corrente do meu nó 1. E agora o que eu quero fazer? Eu preciso encontrar a minha corrente minha corrente 2. Porque eu já sei o valor da minha corrente IS1, é uma fonte de corrente. Está sendo expressa dessa forma, né? Vamos aprender a fazer a conversão das fontes um pouquinho mais para frente. Já tem sendo expresso a minha fonte de corrente aqui, ó. E tem o valor da minha fonte. Só não está sendo expresso, mas poderia ser 1 ampere, 2 ampere, consequentemente assim. E agora eu quero encontrar de I2. I2 vai ser o quê? Vai ser a minha relação entre os nós. Então, entre o meu nó 1 e entre o meu nó 2. Aqui no meu nó 1, eu sei que eu vou ter uma tensão de V1, que vai ser expressa sobre ele, né? Eu consigo identificar essa tensão de V1. E sobre o meu nó 2, eu consigo identificar que eu vou ter uma tensão de V2. Então, eu vou ter uma relação de V1 menos V2 sobre o meu resistor de R2. Essa é a minha análise nodal para a minha corrente de I2, tá bom? E agora eu preciso identificar a minha relação da minha tensão sobre o meu resistor R3 ainda sob o meu nó 2. E daí eu vou encontrar. O meu I3 ele vai ser o quê? Vai ser o meu V2 menos 0, porque eu tenho a minha tensão de referência aqui, ó, sobre o meu resistor R3, beleza? E daí o que eu consigo fazer? Eu consigo substituir esses nossos valores de 1 e 2 e 1 e 2 e 3 na minha análise da minha corrente do nó. Então, pegando a minha corrente do nó 1, então eu tenho IS1, que é igual a IS2 mais I1 mais I2. E aí eu só vou substituir. Eu vou ter que IS1 vai ser igual a IS2 mais I1 vale V1 menos 0 sobre R1 mais I2 vale quanto? Vale V1 menos V2 sobre R2.
Então eu consigo identificar a minha corrente IS1, ela vale isso daqui. Já a minha corrente de IS2, ó, ela vale quem? Ela é IS2 mais I2 igual a I3, não é? Só que eu quero só saber o valor de IS2 agora. Então eu vou isolar o IS2, vou passar o I2 para o outro lado. Vou passar para o outro lado, a igualdade vai mudar o sinal. Então eu vou ter que IS2 vai ser igual a I3 menos I2. Então eu tenho que IS2 é igual a I3, que vale V2 menos 0 sobre R3, menos I2, que vai valer V1. Eu tenho menos aqui, ó. Então vamos só abrir o parênteses, porque eu não posso alterar esse valor do meu sinal, tá bom? Nessa condição. Sobre R2. Agora eu já sei o valor de S2 e eu posso substituir aqui dentro. Então, portanto, o meu valor de IS1, ó, ele vai valer essa minha relaçãozinha aqui, ó, de, vamos abrir um colchetes aqui só para ficar separado, ó, de V2 menos 0 sobre R3 menos, vou abrir um parênteses de V1 menos V2 sobre R2. Vou fechar o meu parênteses, por quê? Isso daqui, ó, é o meu IS2, ó. E aí eu vou continuar representar o restante da minha equação de IS1 mais V1 menos 0 sobre R1 mais V1 menos V2 sobre R2. Então, essas são as minhas equações, ó, que vão resolver o meu sistema de equação para obter as tensões não conhecidas. Porque daí eu consigo identificar o meu valor de V1, meu valor da minha corrente. Agora, se eu quiser identificar o valor relacionado a V1 e V2, eu já consigo identificar devido, né? Eu só consigo isolar. Consigo isolar o valor do V, do V1, do V2 e sucessivamente encontrar conforme a necessidade das minhas tensões, beleza? Então, essa é a nossa análise nodal, pessoal. Pessoal, eu vou gravar em vídeo separado para a aula de vocês, vídeo ensinando a transformar a fonte de corrente para fonte de tensão, tá? Vou gravar separado, que daí, se você tiver dúvida, fala assim, como que faz mesmo para transformar de fonte de corrente para fonte de tensão? Aí já tá o videozinho separado. Vou tentar deixar tudo o mais separado possível para vocês, tá bom? Essas dicas e outras coisas. Mas como esse daqui é para complementar a nossa condição da aula, vou fazer corrido. Então, agora dando sequência, vamos ver a análise de malha, tá bom? Olha lá, o que a análise de malha vai fazer e quer trazer para nós? A análise de malha, né? A malha, vamos lembrar o que é. A malha vai ser um laço que contém ali, né? Nenhum outro laço em seu interior. Então, eu não posso ter, né? Nada dentro dele, tá? É até isso daqui que tá falando. É uma malha, é um laço que não contém qualquer outro laço dentro dele. E daí eu tenho algumas etapas também, assim como na análise nodal, que eu preciso seguir. É que eu não apresentei porque eu queria ter o espaço para conseguirmos desenvolver a nossa análise. E eu vou fazer o passo a passo para a gente encontrar o I1 e o I2 na mão, conforme pediram, né, na aula e no chat. Então o que acontece? Primeira coisa, eu preciso atribuir as correntes de malha. Então eu vou atribuir as minhas correntes de malha. Vou vir em cada malha, aqui já está sendo expresso, ó. Eu tenho a minha malha, identifico que são duas malhas. Então já vim e identifiquei, atribuí a minha corrente, coloquei atribuição I1 e I2. Se não tivesse isso daqui, eu simplesmente viria e colocaria o meu sentido da minha malha, beleza? Segunda coisa que eu preciso fazer, eu preciso aplicar a LKT, né, a nossa lei de Kirchhoff das tensões, para cada uma das nossas N parcelas de malhas. Aqui nós temos duas, então vamos aplicar a nossa lei de Kirchhoff das tensões para as nossas duas malhas existentes.
E, novamente, a gente vai fazer o quê? Vamos utilizar a lei de Ohm para a gente conseguir expressar as tensões em termos das nossas malhas aqui, né? Em termos das nossas tensões, das nossas correntes de malha. É isso que eu quero fazer. E depois a gente vai conseguir resolver, então, os nossos valores das nossas correntes. Então, vamos fazer isso, tá? Vamos identificar. Então, primeira coisa, ó, na nossa malha I1. Malha I1, beleza? Vamos fazer para essa nossa malha. Observe só, o nosso valor positivo está aqui e o negativo está para baixo. Então, eu entendo que aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo para a nossa malha I1. Então, eu tenho uma corrente que está vindo aqui, ó. Observe que aqui no nosso nó B, ó, eu poderia fazer uma análise nodal também, identificar, porque eu tenho I1 que está se dividindo em I2 mais I3, tá? Observem isso. Mas eu vou fazer na minha malha. Então eu tenho o quê? A minha corrente, ó, I1, ela está vindo e entrando aqui no valor negativo de V1. Observem isso. Então eu tenho menos V1 mais. Quando eu chegar aqui, ó, no meu valor do meu resistor, lembrando, lei de Ohm, tensão, valor da nossa resistência com o produto da nossa corrente. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu R1 que está multiplicando o meu I1. É isso que eu tenho aqui. Está positivo. Mais o meu valor aqui, ó, de R3, né? Da minha resistência R3. Só que agora, no meu resistor da R3, eu tenho duas correntes de malha que passam sobre ele. Eu tenho a minha corrente I1, que está passando sobre ele, menos a minha corrente de I2. Por que menos a minha corrente de I2? Porque a minha corrente de I1 está chegando aqui no valor positivo, ó, do meu resistor R3. E a minha corrente de I2, quando eu olho para o meu resistor R3 da minha malha I1, a minha corrente I2 vai entrar no valor negativo do meu resistor, então menos I2. Como não tenho mais nada, igual a zero. Essa daqui é a primeira equação da minha malha, tá? Da minha malha I1. Só que vamos abrir um pouco a nossa equação. Primeira coisa que eu quero fazer, vou passar o meu V1 que está negativo para o outro lado da igualdade. Então, vou ficar com R1 que multiplica I1 mais R3 que multiplica I1 menos I2 igual a V1. Mudei o lado da igualdade, estava negativo, mudo a polaridade, então de negativo virou positivo, tá bom? Agora no meu R3, vamos observar aqui. Eu tenho R3 que multiplica I1 e multiplica I2, vou fazer distributivo. Então eu vou ter R1 que multiplica I1 mais R3 que multiplica I1 menos R3 que multiplica I2, tá bom? Vamos começar a dar valores para ficar um pouco mais fácil de se resolver e chegarmos então em um valor final. Vamos falar aqui, ó, o meu R1 vale 1 ohm, o meu R2 vale também 1 ohm e o meu R3 vale também 1 ohm, só para facilitar a nossa conta, tá bom? Então, eu vou substituir, vai ficar 1 R1, R1 vai valer 1, então eu vou ter 1 que multiplique 1, eu vou ter a minha corrente de 1. Meu R3, ele vale 1 ohm também, então 1 que multiplica I1, eu vou ter mais uma corrente I1, menos R3 que multiplica I2, eu vou ter a minha corrente aqui, menos I2, certo? Igual a V1. Então eu tenho duas correntes de I1, vou somar 2 I1 menos I2 igual a V1, tá bom? Essa é a nossa primeira equação da nossa malha I1. Não é o valor ainda da corrente da malha I1, mas é a primeira equação. Agora vamos identificar e encontrar, pessoal, a nossa corrente da nossa malha I2, tá? Malha I2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou observar que quando ele chega, ó, quando a minha setinha vai passar no sentido, eu vou dar
o meu sentido da minha polaridade positiva. Ó. Então eu tenho o quê? Agora, ela vai vir por esse sentido, o meu R3 olhando da malha 2 vai ficar positivo e o meu R2 também. Então vamos fazer isso. Vamos começar aqui, ó, partindo por aqui, ó. Então eu vou ter a mesma situação. Eu tenho o meu R3, só que agora eu tenho I2 positivo e I1 negativo quando passa no meu resistor R3. Ó. Ele vai passar nesse sentido. Quando eu passo o I2, ó, ele vem no lado positivo, mas o meu I1 ele vem agora pelo meu lado negativo, tá bom? Porque eu estou olhando pelo meu sentido da minha malha I2, tá bom? Mais o meu valor do meu R2, que multiplica I2, mais o meu valor de V2 igual a zero. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer a distributiva já e vou passar o V2 para o outro lado da minha igualdade. Vamos dar o valor também de V1, vamos colocar, por exemplo, igual a 10 volts e V2 também igual a 10 volts, só para a gente conseguir chegar em um valor final. Então, fazendo a distributiva do R3, eu vou ter o quê? R3 de I2 menos R3 de I1 mais o meu R2, que está multiplicando, né, o meu I2, igual a menos V2. Porque eu mudei o meu sentido, olha só. Eu mudei para o outro lado. Então, estava positivo, passou negativo. Sei que o valor de R3 vai valer 1 ohm, então eu vou ter I2 menos I1, mais o R2 também vale 1 ohm, mais I2 igual a menos V2. Tenho dois valores, ó, de I2 eu vou somar eles, vou ficar com 2 I2 menos I1 igual a menos V2. Observem o quê? Que eu consigo montar um sisteminha agora com isso daqui, ó. Que é o que eu fiz para vocês e deixei disponível para resolverem no MATLAB em forma de matriz. Mas isso daqui é um sisteminha, ó. Eu tenho 2 I1 menos I2 igual a V1. E eu vou passar, só vou organizar, ó, vai ficar menos I1 mais 2 I2 igual a menos V1. Consigo resolver de forma matricial ou por substituição, né? Nessa forma aqui, como eu quero resolver na mão, por substituição fica um pouquinho mais fácil. Então o que eu vou fazer? Simplesmente vou começar a substituir. Eu quero encontrar primeiro o valor de I1, então eu vou isolar o meu valor de I1. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, que 2 I1 menos I2 é igual a V1. Quero isolar a minha corrente I1. Então eu vou passar o meu valor da corrente 2 para o outro lado. Então eu vou ficar com 2 I1 igual a V1. I2 está negativo, vai passar positivo, mais I2. Então eu consigo identificar que esse daqui é o meu valor. E agora eu tenho o quê? Que I1 vai ser igual a V1 mais I2 dividido por 2, que eu vou passar o meu valor de I2 para cá, dividindo. Já sei que o meu valor de V1 vale 10, já posso substituir. I1 vai ser igual a 10 mais I2 sobre 2. Agora eu tenho o quê? Eu tenho que encontrar o valor de I2 para poder encontrar o valor de I1. Vou só substituir dentro da minha equação da minha malha 2, olha só. Vamos chamar aqui, ó, nossa equação 1 e nossa equação 2, tá bom? Para vocês conseguirem entender. E aí eu tenho menos I1 mais 2 I2 igual a menos V1. Eu vou substituir o meu valor de I1, ó. O I1 eu já sei que vale 10 mais I2 sobre 2. Então eu vou ter menos, que vai ser 10 mais I2 sobre 2 mais 2 I2, que vai ser igual a menos V1, que também vale 10. Eu já posso ir substituindo para facilitar a nossa conta, né? A nossa visualização. E daí eu vou ter o quê? Eu posso quebrar isso daqui, né? Então eu vou ter 10 dividido por 2, a gente vai ter quanto? Eu vou ter 5. Então eu vou ter
como tá o valor negativo e está multiplicando, eu vou ter menos 5 menos I2 sobre 2 mais 2 I2 igual a menos 10. Eu tenho esse menos 5, posso passar para o outro lado da igualdade, então eu vou ter menos I2 sobre 2 mais 2 I2 igual a menos 10 mais 5. O meu 5 estava negativo, né? Passou para o outro lado da igualdade, ficou positivo. Aqui, concordam que eu tenho 1 que multiplica, que está dividindo por 2? Então eu tenho meio, né? Eu vou ter menos 0,5 de I2 mais 2 I2 igual a menos 5. E eu tenho menos 10, tiro 5 positivo, vai ficar menos 5 do meu valor. Então consigo identificar esse valor. Beleza, tenho menos meio mais 2, eu vou ter o quê? Vou ter 1,5 I2 igual a menos 5. Agora eu tenho I2 que vai ser menos 5 dividido por 1,5. Então, vou pegar a calculadora. Só deixa eu pegar a calculadora para podermos identificar esse valor. Olha aqui, eu tenho 5 que vai dividir por 1,5. Vai me dar o valor de quanto? Vai me dar o valor de menos 3,3. Então, o meu valor da minha corrente I2 vai ser menos 3,3 ampere, tá bom? Por que menos? Por causa que o somatório das correntes precisa ser igual a zero, tá? Então, uma vai ser menos a outra. Por isso. E agora que eu tenho meu valor de I2, eu vou voltar para cá, ó, e vou substituir aqui dentro. Então, eu tenho I1, que vai ser igual a 10, mais, só que a minha corrente vale menos 3,3, dividido por 2. Então, o meu valor de I1, vamos pegar a calculadora de novo, para a gente poder resolver isso daqui, vai ser como? Olha lá. Então, eu tenho 10 mais, vou abrir parênteses, menos 3,3, vou passar dividindo sobre 2, que vai encontrar o valor de 3,3 também. Então, consigo encontrar o meu valor da minha corrente. Olha só. I1, 3,3 ampere positivo. Porque o somatório delas vai precisar ser zero, beleza? Então essa daqui é a nossa análise de malha, pessoal, para a gente poder fazer o nosso cálculo e identificar, né, ao longo da nossa implementação. Eu já deixei vídeos para vocês com outros exemplos da análise de malha, para vocês poderem estudar e conseguirem desenvolver a análise de vocês. Então, pessoal, eu vou encerrar a nossa aula aqui. Eu espero que tenham entendido. Façam, né, todo o passo a passo que a gente está estudando e desenvolvendo. E quando vocês forem estudar a configuraçãozinha da nossa análise, né, que nem das nossas associações de resistores, busquem realmente desenhar todo bonitinho o nosso circuito e vão analisando, né, todo aquilo que tem. Identifiquem os nós, vejam as referências, né? Aqui dá para vocês fazerem o quê? Vocês podem começar fazendo uma associação de resistores, vocês podem identificar, né, fazer a análise de malha. Então, por exemplo, primeiro apresenta a nossa malha, né? I1 e I2. Depois vocês vêm e colocam um valor, né, das nossas tensões. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E aqui vai inverter, ó. Tá? Comecem a observar e fazendo essas observações. Façam uma análise nodal, identifiquem o nosso nó. Coloquem a referência. Façam o mesmo circuito pelos diversos métodos que nós temos, para vocês conseguirem chegar no mesmo resultado pelos diversos métodos, tá bom? Então, vocês podem fazer
essa análise aí para identificar. Professor, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 resistores em série, R3, R4 e R5. Eu poderia colocar um resistor equivalente para esses resistores e passar a minha malha só pelo meu resistor equivalente? Poderia sim, porque depois nós vamos somar. Então vocês já podem fazer isso também. Então isso daqui seria a mesma coisa de fazer, né, a nossa implementação ali do nosso nó. E vamos ter o nosso R2, né? Só para não ficar calculando muito, desenhando muito. E aí eu teria minha resistência equivalente aqui e teria a nossa malha I2 passando, só para facilitar também um pouco o cálculo de vocês. Comecem a fazer essas observações, essas analogias para facilitar a compreensão ao longo do estudo e desenvolvimento de vocês, beleza? Mas, pessoal, é isso. Desejo a todos aí bons estudos, um grande abraço e tchau, tchau.